Sejam bem-vindos a mais um episódio do Paleotuga, onde hoje vamos fazer algo diferente, onde iremos explorar não um, não dois, mas 15 dos maiores animais que alguma vez viveram no meu país. Pelo que sentem-se e desfrutem do episódio. Localizado na zona mais a oeste da Europa continental, Portugal é um dos países mais ricos em termos de registro fóssil em relação ao seu tamanho. E com conteúdo fossilífero que data desde o Câmbrico até ao Pleistoceno, Portugal teve várias formas de vida fascinantes, pelo que não vou ter tempo de as mencionar a todas. Mas então, bora começar. Número 15. Crocuta spelaea, ou hiena das cavernas. A hiena das cavernas é uma subespécie extinta de hiena malhada nativa da Eurásia e que podia ser encontrada desde Portugal até à China e mesmo as Ilhas Britânicas. Embora tivesse sido originalmente descrita como uma espécie diferente, devido às grandes diferenças nas extremidades dianteira e traseira, análises genéticas indicam não haver diferenças consideráveis de ADN entre as hienas das cavernas do Pleistoceno e as populações modernas de hienas malhadas. Tinham 1,50 metros de comprimento, 1 metro de altura e podiam pesar entre os 60 e os 100 quilos. A principal diferença entre a hiena atual e esta hiena das cavernas consiste no comprimento dos ossos dos seus membros anteriores e posteriores. Pouco se sabe dos seus hábitos sociais. Acredita-se que grande parte destes animais usavam as cavernas como tocas, embora sítios a céu aberto também sejam conhecidos. Não há qualquer indício de hienas das cavernas vivendo em grandes clãs ou de forma mais solitária, embora grandes clãs não sejam considerados prováveis durante o Pleistoceno. Os rinocerontes lanudos compunham grande parte da sua dieta, sendo que muitos dos seus ossos e crânios foram encontrados em muitas das tocas de hienas. Em algumas regiões, eles abrangem entre 25% a 30% da sua dieta. No que toca à sua presença em Portugal, foram descobertos vários fósseis e coprólitos pela região centro do país, como na Gruta de Porto Covo, em Cascais, e no sul do país, em Monte Moro Novo, na Gruta do Escoural, pelo que este carnívoro era muito abundante em Portugal. A Europa sofreu uma grande perda de habitat no que toca às planícies, sendo que estas foram substituídas por florestas, pelo que as hienas não estavam aptas para sobreviver neste ambiente mais denso, e foram substituídas pelos lobos atuais e os seres humanos. E por volta de 14 mil anos, as últimas hienas das cavernas haviam desaparecido por completo. Número 14. Homotherium latidans, ou dente de cimitarra. Sim, Portugal teve um dente de sabre. Estes magníficos felinos tinham 1,15 metros de altura e pesavam entre os 150 e os 270 quilos, portanto era aproximadamente o tamanho de um leão africano macho. Comparado com alguns felinos de dentes de sabre, como o Smilodonte e o Megatherium, o Homotherium tinha dentes superiores relativamente mais curtos, só que eram serrilhados e mais longos do que qualquer felino vivo. Pelo que estes felinos usavam os dentes como facas e não estavam aptos para consumir osso. O dente de cimitarra tinha proporções em termos de membros mais parecidas às de uma hiena, sendo que os membros dianteiros eram mais compridos que os traseiros. Em outubro de 2020, uma equipa de cientistas conseguiu sequenciar algum do genoma do dente de cimitarra. Ao que parece, estes felinos eram animais diurnos, ao contrário de outros animais da mesma família. Isto faria com que eles não entrassem em competição com outros animais. Além disso, o seu nariz engloba a ideia de que, tal como a cheetah atual, ele precisava de uma grande quantidade de oxigênio, ou seja, este animal, em vez de ser um predador de emboscada, perseguia as suas presas até elas ficarem cansadas, para depois as derrubar. As suas presas preferidas consistiam nos auroques, cavalos, javalis, gamos, veados e até mesmo elefantes, como é o caso do mamute lanudo e do elefante de dentes retos. Em termos da sua presença em Portugal, foram descobertos alguns dentes espalhados pelo país, nomeadamente na Mialhada. Crê-se que os últimos dentes de cimitarra ficaram extintos há pelo menos 28 mil anos. Número 13. Panthera spelaea, leão das cavernas. O leão das cavernas foi uma das maiores espécies de leões que já habitaram o nosso planeta.
O esqueleto de um adulto encontrado em 1985 na Alemanha tinha uma altura de 1,20 m e um comprimento de cabeça e corpo de 2,10 m, sem contar com a cauda, semelhante ao tamanho de um dos maiores espécimes de leões modernos. Porém, outro macho tinha 2,5 m de comprimento, sem contar com a cauda. Isto significa que o leão das cavernas era 10 a 15% mais corpulento que os leões modernos, mas comparado com o leão americano e o dente de sabre sul-americano, era mais pequeno. Mesmo assim, os maiores espécimes deste felino podiam chegar até 339 kg, que é superior ao de um tigre siberiano. No que toca ao seu aspecto, inúmeras pinturas rupestres, como esta que está presente na Gruta de Chauvet, da França, parecem revelar ambos os sexos eram morfologicamente semelhantes. A pintura apresenta dois leões, sendo que o que está em primeiro plano é ligeiramente menor do que o do fundo, que foi desenhado com um escroto e sem juba. Estas pinturas indicam que os leões das cavernas macho não tinham juba, ou se tinham, era pelo menos muito curta e despercebida. Através de uma análise de ADN, o leão das cavernas era muito semelhante ao leão moderno em termos de cor, embora ligeiramente mais claro, e tinha uma camada de pelo inferior muito mais espessa e densa, uma adaptação para o clima da Idade do Gelo. O leão das cavernas viveu em ambientes abertos, como a estepe dos mamutes e orlas de florestas boreais. Foi um dos principais predadores do seu tempo, ao lado do lobo cinzento, a hiena das cavernas, os ursos pardos e os dentes de cimitarra. Grandes quantidades de ossos pertencentes a leões das cavernas foram descobertos ao lado de hienas, ursos e de artefactos paleolíticos. Não está claro se o leão era um animal social. Alguns estudos indicam que pode ter sido um animal solitário, mas as pinturas rupestres das cavernas de Lascaux e Chauvet parecem revelar que estes animais viviam em pequenos grupos sociais. No que toca a leão das cavernas em Portugal, a sua presença é assinalada através de restos dentários de 3 indivíduos de grande porte, que provém da Pedreira das Chalemas, em Loures, e de um indivíduo de grandes dimensões que foi encontrado numa gruta de Penacova. Ou seja, Portugal foi outrora a terra do leão das cavernas. Crê-se que os últimos leões desapareceram entre 13.000 e 14.000 anos devido a um conjunto de fatores como uma alteração climática que possibilitou a expansão de florestas e o retroceder das pradarias e espaços abertos que estes felinos frequentavam. Já para não falar da expansão humana, do qual temos provas que os leões e os seres humanos interagiam entre si. Número 12. Metopossaurus algarvensis. Há 230 milhões de anos, Portugal, assim como o resto do mundo, estava unido num supercontinente chamado Pangeia. Foi neste período que os primeiros dinossauros começaram a evoluir, mas em seu redor existia uma biodiversidade única devido à grande extinção em massa que ocorreu no final do período Pérmico, há 250 milhões de anos. Entre elas estavam anfíbios gigantes, animais semelhantes a répteis e mamíferos, crocodilo, morfos e outros. Foi neste período que viveu o Metopossauro algarvensis, talvez o maior anfíbio alguma vez encontrado em Portugal continental. Com 3 metros de comprimento e podendo chegar a pesar 450 kg, este predador era um autêntico gigante do seu tempo. Este animal era um predador de emboscada, do qual ele usava a sua cabeça e o corpo que eram achatados para ficar completamente escondido das suas presas, sendo que estas eram cegadas para as suas enormes mandíbulas quando se aproximavam demasiado, pelo que o Metopossauro era como que uma versão anfíbia de um crocodilo atual. Segundo alguns paleontólogos, muitos acreditam que o Metopossauro, tal e qual uma salamandra ou um tritão moderno, conseguia escavar para debaixo do chão, de forma a poder hibernar para sobreviver às eventuais secas que eram muito comuns durante este período. Como podem ver pelo nome, esta espécie foi encontrada no Algarve, sendo que esta pedreira esconde ainda muitos segredos sobre este magnífico período da história, pelo que é só uma questão de tempo até descobrirmos que outra fauna existia em redor do Metopossauro durante o Triássico português. Número 11. Amphicyon, ou cão-urso. Imaginem um animal do tamanho de um urso polar e que, de certa forma, é a mistura perfeita entre um cão e um urso.
Vocês obtêm então o cão-urso. Este é o maior mamífero carnívoro terrestre que já caminhou em Portugal, sendo que a espécie em questão, Amphisayon giganteus, viveu durante o Oligoceno e o Mioceno da Europa. Esta espécie podia atingir 2,5 metros de comprimento, sem contar com a cauda, 1,40 m de altura pelo ombro e pesar entre 400 e 750 kg. Alimentavam-se de todo o tipo de animais que pudessem encontrar, desde pequenos roedores até rinocerontes como o Iberothyrium, sendo que foi a partir desse animal que descobrimos a presença do cão-urso gigante, pois as marcas nos ossos parecem revelar dentadas que foram feitas por este super predador do Mioceno. Estes animais são tão próximos dos cães como dos ursos, se bem que estudos genéticos e morfológicos parecem revelar que estes animais eram ligeiramente mais próximos dos canídeos. Tal e qual como um urso, algumas espécies apoiavam o pé completamente no chão, enquanto que outras apoiavam só os dedos no chão. Esta magnífica família de mamíferos carnívoros começou a desaparecer no final do Mioceno. As razões não são muito claras, mas acredita-se que foi a chegada de novos carnívoros como canídeos, felinos e antepassados dos ursos, que faziam um melhor trabalho no que toca a adaptar-se a este mundo em mudança. Além disso, o clima estava a se tornar cada vez mais seco, pelo que as florestas do qual estes animais dependiam, no que toca a sombra e a presas, começaram a desaparecer. Mesmo assim, devemos ter em conta que foram uma família muito bem sucedida de animais, sendo que há pelo menos 7,4 ou 5,3 milhões de anos, por volta do Plioceno, o último cão-urso haveria desaparecido no norte do Paquistão. Número 10. Bós primigénios, ou auroch. Tendo habitado a Ásia, Europa e o norte da África, este bovídeo selvagem foi um dos maiores animais que existiu após a extinção da megafauna do Pleistoceno. Estes antepassados das vacas domésticas eram absolutamente enormes. Em média, eles pesavam 800 kg, tinham 1,80 m de altura e mediam 2,40 metros de comprimento. Como muitos herbívoros, os aurochs formavam manadas durante pelo menos uma parte do ano. Estes grupos não ultrapassavam os 30 animais. Eles tinham um comportamento semelhante aos seus descendentes domésticos, sendo que a manada era liderada por um touro dominante que obtinha essa posição através de lutas perante as fêmeas. A época de acasalamento ocorria durante o final do verão e o início do outono. E, durante a primavera, era a altura em que as fêmeas davam à luz os bezerros. Era durante estes primeiros tempos de vida que eles eram mais vulneráveis aos ataques de lobos e de ursos, menos durante os tempos históricos, pois durante o Pleistoceno os aurochs tinham que estar alerta para outros predadores de grande porte, como as hienas das cavernas, os leões e os dentes de cimitarra. No que toca à sua cor, ela mudava de acordo com a idade. Caso a cria fosse um macho, após os primeiros meses de vida, deixavam de ser castanhos avelã e passavam a ser pretos, sendo que na região do dorso havia uma linha branca que percorria a zona da espinha. Já as fêmeas ficavam com essa mesma cor avelã. No que toca à presença do auroch em Portugal, temos várias evidências espalhadas pelo país, desde Foz Coa até ao Alentejo. Estes animais acabaram por desaparecer durante a Antiguidade, mas sobreviveram até 1627 na Polónia, onde a última fêmea havia morrido de causas naturais. Hoje em dia, o auroch está a tentar ser recriado através de um esforço com cientistas e criadores de gado, através da seleção, de forma a criar um auroch 2.0 que, apesar de ser morfologicamente e a nível comportamental muito semelhante ao seu antepassado, ele nunca será uma versão a 100% do auroch. Número 9. Ceratosaurus nasicornis. Eis então o primeiro terópode português, o ceratossauro. Esta espécie, Ceratosaurus nasicornis,
também existe na América do Norte, o que quer dizer que durante o período Jurássico, ou alguns milhões de anos antes, existia uma ponte terrestre à Europa e à América do Norte. O ceratossauro tem uma particularidade interessante no que toca às mãos. Enquanto que muitos terópodes tinham entre 3 ou 2 dedos, como o Tiranossauro Rex, o ceratossauro tinha 4 dedos, o que prova que ele provém de uma família mais primitiva de terópodes. Podendo atingir os 7 metros de comprimento e pesar cerca de 800 kg, este terópode não era mesmo assim o predador de topo da lourinhã. A pele deste animal estava coberta por placas ósseas, tal e qual as costas de um crocodilo, o que significa que este animal podia na mesma ser presa de outros terópodes gigantes do Jurássico Superior. Os seus dentes são longos e serrilhados, o que quer dizer que este animal era perfeitamente capaz de derrubar dinossauros de pequeno porte, como os jovens ornitópodes, stegossauros e saurópodes. Mas estudos recentes, através da musculatura da cauda, parecem revelar que o ceratossauro era na verdade um predador semi-aquático, capaz de atacar crocodilos e peixes, o que até faz sentido, já que Portugal, apesar de ser muito semelhante à formação Morrison, na América do Norte, tinha um ambiente mais costeiro e marítimo. Isto faria com que o animal evitasse diretamente a competição com os outros predadores do seu tempo, como o alossauro e o torvossauro português. Os famosos chifres que ele possui na cabeça, durante muito tempo foram pensados como que armas, de forma a ele derrubar as presas. Mas se olharmos para as aves atuais, que são os parentes mais próximos dos dinossauros não avianos, podemos então deduzir que os chifres eram, na verdade, uma forma de se exibir perante outros animais da mesma espécie, tal e qual algumas aves macho fazem com as suas cristas e penas coloridas. Número 8. Alossauros europeus. Tendo como alcunha o leão do Jurássico, o alossauro era um dos predadores mais bem-sucedidos do seu tempo. Na América do Norte, o alossauro podia atingir 9 metros de comprimento e ter mais de 2 metros de altura e pesar quase 2 toneladas. Já o alossauro português tinha apenas 7 a 8 metros de comprimento, 1,90 m de altura e 1,2 toneladas. Este animal era na mesma um super predador. Uma forma de identificar o alossauro português para com o alossauro norte-americano é através da estrutura das suas cristas, do qual as cristas do alossauro europeu eram mais retangulares do que as do alossauro norte-americano, que eram mais pontiagudas. Curiosamente, o alossauro tinha uma dentada relativamente fraca para o seu tamanho, nada mais do que a de um leão atual. Isto perplexou os cientistas, até que se descobriu uma forma eficaz de usar esta dentada. Ao que parece, o alossauro abria a boca e depois, num movimento descendente com a ajuda do pescoço, os dentes funcionavam como que uma machete, de forma a arrancar grandes pedaços de carne da presa, do qual esta esvaía-se em sangue e acabava por morrer passado algum tempo. Sabemos que o alossauro era um animal canibal, devido aos vários ossos que foram encontrados na América do Norte, pelo que não é de admirar que a espécie portuguesa também o fizesse. Alguns paleontólogos especulam que o alossauro era um animal social, pois vários indivíduos já foram encontrados juntos uns dos outros, o que até faz algum sentido, já que as suas presas eram os maiores animais que já andaram em terra firme. Número 7. Torvosaurus gournei. Este é talvez o maior predador terrestre do período Jurássico. O Torvossauro era um parente do Megalossauro da Inglaterra, mas era muito maior, sendo que a espécie portuguesa até era maior do que a espécie norte-americana, podendo atingir 10 metros de comprimento e 4,5 toneladas. Já para não falar que tinha 2,30 metros de altura. Acredita-se que esta diferença de tamanho significativa tem a ver com o clima em si. A Lourinhã era um clima semelhante ao da América do Norte, mas tinha uma forte influência marítima.
pelo que é provável que vários animais marinhos dessem à costa já mortos. Isto fez com que o torvossauro português aproveitasse deste nicho, do qual ele teve que ficar maior, de forma a poder apoderar-se das carcaças dos répteis marinhos e de outros animais perante outros predadores do Jurássico. Apesar de se tratar de um animal carnívoro, muitos paleontólogos acreditam que o torvossauro português era um necrófago, do qual ele aproveitava as presas de outros animais para consumo próprio. Estes três terópodes foram todos encontrados na Lourinhã, sendo que o torvossauro até tem um caso peculiar, sendo que em 2013 foi descoberto um ninho com embriões fossilizados que pertencem a este animal. Quando o Tiranossauro Rex apareceu na América do Norte, o torvossauro português já era fóssil há mais de 80 milhões de anos. E apesar de não ter sido tão grande quanto o T-Rex, é fascinante saber que outrora Portugal foi dominado por grandes terópodes carnívoros quase do mesmo porte do que o Tiranossauro Rex. Número 6. Maquimosaurus rugi. Durante o período Jurássico, Portugal foi lar de várias espécies de animais, desde aves, insetos, pequenos mamíferos, terópodes, saurópodes, ornitópodes e muitos outros. Mas uma família de animais que, por acaso, não recebe muita atenção são os crocodilos, ou pelo menos os seus primos, os crocodilomorfos. Sabemos que existiram pelo menos 6 a 7 espécies de crocodilos pré-históricos em Portugal, mas a maior delas todas era o Maquimossauro rugi, que podia atingir 7 a 8 metros de comprimento e pesar mais de 1 tonelada. Esta era a maior espécie europeia, sendo que as outras duas espécies atingiam entre 4 a 6 metros de comprimento. Estes répteis tinham uma aparência muito semelhante à do gavial moderno, devido ao seu focinho estreito e dentes cônicos, do qual estavam perfeitamente adaptados para apanhar peixes e outros animais. Estes crocodilomorfos ainda eram mais aquáticos que os crocodilos atuais, sendo que as suas patas ainda estavam mais distribuídas para os lados, porque eles não eram capazes de suportar o seu corpo em terra, e se o fizessem era apenas para porem os ovos, pelo que grande parte da sua vida era passada nos oceanos e nos rios. Devido ao seu estilo de vida marinho, o maquimossauro não possuía tanta armadura nas costas, o que o tornava mais leve e hidrodinâmico, pelo que é maravilhoso saber que outrora Portugal também foi lar de crocodilos gigantes. Número 5. Palaeoxodon antiquus, ou elefante de dentes retos europeu. Imaginem um elefante com o dobro do peso de um elefante africano atual, maior do que qualquer elefante que já existiu, maior que o mamute lanudo. Eis que vos apresento o maior mamífero terrestre que já alguma vez caminhou sobre Portugal continental, com 4 metros de altura, 7 metros de comprimento e podendo pesar 15 toneladas. Este paquiderme foi não só um dos maiores animais de Portugal, como também um dos maiores mamíferos terrestres de sempre, sendo apenas ultrapassado pela espécie asiática de elefante de dentes retos e o rinoceronte girafa, que ambos podiam atingir cerca de 20 a 22 toneladas de peso. Estes elefantes eram muito comuns na Europa durante os períodos interglaciais, sendo que podiam ser encontrados até à Grã-Bretanha e à Dinamarca. Mas quando as glaciações regressavam, estas populações desciam para terrenos mais temperados, como é o caso da Península Ibérica e da Península Itálica. De facto, foi nesta península que algumas populações ficaram isoladas do continente e, através da seleção natural, estas espécies transformaram-se em espécies anãs, como é o caso do elefante da Sicília, que tinha apenas 1 metro de altura e pesava pelo menos 300 quilos, uma redução de aproximadamente 97% da massa corporal para com o seu antepassado do continente. O elefante de dentes retos europeu vivia em orlas de florestas e pradarias, do qual, tal e qual o seu parente africano, viviam em manadas, do qual a fêmea mais velha, ou seja, a matriarca, era a que liderava o grupo.
Durante muito tempo pensava-se que este elefante tinha como parente vivo mais próximo o elefante asiático, mas análises genéticas revelaram que, na verdade, o parente mais próximo do elefante de dentes retos é o elefante da floresta, que habita nas florestas densas da República Democrática do Congo. No que toca aos seus fósseis em Portugal, eles aparecem em contexto estratigráfico e associados a ocupações humanas durante o Paleolítico, como é o caso da Gruta da Figueira Brava, a Gruta da Forninha, a Foz de Enxarrique, Vila Nova de Mil Fontes, do qual foram encontrados alguns dentes, e pegadas no litoral alentejano. Os últimos exemplares desta espécie morreram há pelo menos 30 mil anos, sendo que Portugal e Espanha foram o seu último refúgio, mas acabaram por ficar extintos devido à ocupação humana e às alterações climáticas. Número 4. Zebi atlânticos. Estando entre um dos saurópodes mais pequenos de Portugal, este herbívoro foi descoberto em 2014. Haviam estudos que apontavam para um animal de 10 a 12 metros, mas recentemente, através da filogenia de espécies mais próximas, revelam que o zebi podia atingir entre 15 e 18 metros de comprimento, 4 metros de altura e pesar cerca de 17 toneladas. O seu nome é em homenagem ao paleontólogo Georges Zebesky, autor da importante obra Os Dinossauros de Portugal, publicada em 1957 em conjunto com Albert de Lapparent. O nome do género homenageia assim aquele cientista, nascido na Rússia, naturalizado francês e que dedicou a sua carreira ao estudo da geologia de Portugal. O epíteto específico, Atlânticos, é devido à localização do achado, em Vale de Pombas, junto a Paimogo, cuja vista cênica sobre o Atlântico recorda a importância da formação deste oceano para a existência de tantos dinossauros em Portugal. O zebi pertencia a uma família específica de saurópodes chamada Turiasaurus, do qual a maior espécie deste grupo, que provém de Espanha, podia atingir os 30 metros de comprimento e pesar cerca de 50 toneladas, o que fazia deste animal o maior saurópode da Europa. Em Portugal, estes animais ocupavam um nicho do qual eles consumiam plantas de médio e grande porte, o que evitava a competição com outras espécies de saurópodes que veremos a seguir e que eram maiores tanto em comprimento, altura e peso. No que toca aos seus dentes, curiosamente, o zebi tinha dentes relativamente maiores em termos de largura e altura do que os seus contemporâneos saurópodes. Os seus maiores predadores eram o alossauro e o torvossauro, sendo que, quando juvenis, eles podiam ser presa do ceratossauro e do lourinhanossauro. Número 3. Lourinhasaurus alenquerensis. Descoberto pela dupla de cientistas que mencionei anteriormente, o lourinhasauro foi um dos dinossauros mais comuns de Portugal. Quando foi descoberto, pensava-se que se tratava de uma espécie de apatossauro, mas um segundo indivíduo que foi descrito em 1983 levou à noção de que os fósseis não eram de um género de apatossauro, mas sim de algo totalmente novo. O seu nome deriva de ser da região da Lourinhã, mas também porque foi descoberto em Alenquer, uma vila portuguesa. Com 17 metros de comprimento, 4,20 metros de altura e podendo pesar cerca de 20 toneladas, este saurópode era de tamanho médio comparado com outros herbívoros gigantes do seu tempo. Os seus parentes mais próximos eram os camarassauros da América do Norte, só que esta espécie em particular tinha patas dianteiras ligeiramente mais compridas. Com a ajuda do seu pescoço comprido, o lourinhosauro tinha acesso a vários tipos de plantas que eram comuns pela região da Lourinhã. Os dentes deste animal eram ligeiramente mais pequenos, sendo que tinham um formato de uma colher, ideal para arrancar vegetação, pois estes animais não eram capazes de mastigar a comida. Daí que muitos deles engoliam pedras de forma a ter acesso aos minerais, mas também para ajudar na digestão. Quando adulto, este animal quase não tinha nenhum predador natural, a não ser um grupo de alossauros ou um par de torvossauros. Número 2. Supersaurus lourinhanensis. Outrora chamado de dinheirossauro, o supersauro da Lourinhã é talvez o dinossauro mais comprido encontrado até agora em Portugal continental. Com 25 metros de comprimento, 4 metros de altura pela anca e podendo pesar até 25 toneladas, este saurópode estava a salvo de muitos dos predadores do seu tempo, simplesmente pelo seu porte, sendo que os únicos carnívoros da região capazes de o roubar são o alossauro e o torvossauro que mencionei já várias vezes. O pescoço deste saurópode era relativamente mais comprido do que de outras espécies. Daí, o supersauro podia estar
parado num sítio, enquanto que, com a ajuda do pescoço, ele ia devorando a vegetação em seu redor, sem ter que mexer um único músculo. Junto dos seus fósseis também foram encontradas mais de uma centena de gastrólitos, pedras que alguns dinossauros engoliam para facilitar a digestão de alimentos, à semelhança do que algumas aves fazem atualmente, e para terem acesso a uma fonte de minerais. Este animal tem este nome porque foi descoberto na década de 1980 na zona da praia de Porto de Dinheiro, concelho da Lourinhã. Os seus parentes mais próximos incluem o supersauro norte-americano, o apatossauro e o diplodocus, do qual todos eles têm na boca dentes relativamente finos e que em conjunto formam uma espécie de pente, ideal para arrancarem as plantas do chão ou dos ramos das árvores. Estudos recentes apontam para uma capacidade extraordinária destes animais. É o facto de eles conseguirem quebrar a barreira do som. A cauda deste animal era bastante comprida e fina na ponta, tal e qual um chicote, pois, à medida que os músculos da cauda se aproximavam da ponta, estes estavam acumulados de energia. Quando chegavam à extremidade, a energia tinha que escapar de alguma forma. Se o alvo fosse um corpo de um predador, a energia resultava num impacto fortíssimo. Mas se o movimento fosse feito no vazio, ou seja, no ar, isto faria com que a porção de ar que está na extremidade da cauda se deslocasse bruscamente, criando assim um estalo sónico, pelo que o supersauro poderia utilizar o estalo da cauda como uma forma de aviso para com os seus rivais ou para com predadores. Número 1. Lusotitã atalaiensis. Eis que chegamos ao maior animal que alguma vez caminhou em Portugal continental. O seu nome significa titã lusitano, originário da Atalaia, a aldeia do concelho da Lourinhã, onde foram descobertos os seus ossos fossilizados na década de 1940. Este animal era um membro dos braquiossauros, conhecidos por terem patas dianteiras mais compridas do que as traseiras e pescoços compridos, que ficam numa posição mais vertical do que outros saurópodes. Com 25 metros de comprimento, 12 metros de altura e podendo pesar entre 30 a 35 toneladas, o Lusotitã era uma autêntica girafa do mundo jurássico. Com este porte, nada o derrubava, nem mesmo o alossauro ou o torvossauro se atreveriam a enfrentar tal gigante. Como muitos herbívoros, estes animais viviam em manadas, do qual andavam sempre em busca de alimento, pois para alimentar tal corpo tinham que comer enormes quantidades de comida, nomeadamente plantas muito altas que outros saurópodes não eram capazes de alcançar. Os seus dentes eram finos, mas eram mais robustos do que os do supersauro e de outros diplodocus, e tal como eles, o Lusotitã precisava de engolir pedras para conseguir triturar tal comida, pois as plantas são pobres em nutrientes. Daí eles precisarem de ingerir grandes quantidades de plantas. Já para não falar que as pedras ajudam a ter os minerais que eles precisam. Pelo que, por onde quer que eles fossem, a terra tremia. E qualquer animal teria a sorte de vislumbrar estes titãs portugueses a percorrerem as vastas terras do Jurássico português. E assim chega ao fim, talvez o vídeo mais longo que já fiz para o canal. Espero que tenham gostado e aprendido alguma coisa sobre a maravilhosa fauna que outrora chamou de Portugal o seu lar. Não se esqueçam de me dar um gosto e seguir a minha página no Instagram oficial. Eu sou o Paleotuga e até uma próxima.